João 11, a partir do versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu tenho pensado sobre isso, você que está em casa consegue ver aí, nós estamos aqui, eu falo para você sobre, muitas vezes, nós nos achegarmos a Deus e nos enxergarmos com o acesso negado. E é isso que eu vou compartilhar um pouquinho sobre essa realidade que muitas vezes nós podemos cair. E eu quero fazer a gente pensar um pouquinho sobre esse tema, sobre crermos que Jesus é o nosso melhor amigo. E aí, João, o texto que nós leremos, se você quiser acompanhar aí, diz assim: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para um texto que descreve uma relação de carinho, de amizade entre Jesus e Lázaro. Então, nós conhecemos, e por diversas vezes, essa é a mesma Marta que Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, andas preocupada com muita coisa. Nós vemos também Maria aos pés de Jesus, e João ainda dá um a mais, né, no capítulo 10 de João, ele fala: olha, essa é a mesma Maria que enxugou os pés, o cabelo, tacou perfume, enxugou os pés com seus próprios cabelos. Então, essa referência fala de uma relação familiar de amigos. Então, o texto escreve isso, e até mesmo Maria e Marta, quando falam para Jesus que Lázaro estava doente, eles deixam em perspectiva essa certeza. E ele diz: olha, Jesus, Lázaro, a quem você ama, está doente. E, meus irmãos, pensa comigo aqui. Muitas vezes, nós nos achegamos na presença de Deus com essa mesma inquietação. Pensa comigo nesse ponto em si. Jesus, e essa talvez seja o ponto-chave desse texto. O texto escreve que Jesus amava Lázaro. Maria e Marta sabiam que Jesus amava Lázaro. E nós, como cristãos, também sempre gostamos de pensar e sabemos que Deus nos ama. E muitas vezes, nós nos encontramos na mesma situação de Marta e de Maria. Maria e Marta se encontram sobre essa impossibilidade. A impossibilidade que eles se encontram é: seu irmão estava doente, eles tinham certeza e convicção de que poderia curá-lo, não estava perto deles naquele momento, e eles enviam mensageiros até Jesus, e Jesus não vem. Eu gosto muito de pensar sobre essa questão, porque o texto deixa claro isso. E muitas vezes isso não faz sentido para a gente. Porque o texto corre nessa relação. Nós conhecemos a história. Jesus fala para todo mundo, fala: olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas nós sabemos que logo depois, nós não lemos, mas depois você pode ler em casa, o Lázaro morre. E na cabeça das suas irmãs, ao ouvirem tudo isso, e os mensageiros, pensam que os mensageiros tiveram que voltar para dar o recado. Fala: olha, eu avisei Jesus, ele ainda está lá, e o Jesus falou que a doença não é para a morte. Então pensa comigo na cabeça delas, elas olhando para Jesus, Jesus dizendo: olha, essa doença não é para a morte, mas o irmão delas morreram.
elas terem a mensagem e talvez elas forem consultar novamente os mensageiros e falar: você tem certeza que Jesus falou que ele não ia morrer? Porque agora ele está morto. E ainda o texto passa 4 dias até Jesus chegue naquele lugar. E muitas vezes na nossa cabeça, esse é o ponto-chave que não fecha na nossa cabeça. Porque nós sabemos que nós temos um amigo, nós sabemos que Deus é aquele que nos chama de filho, aquele que nos resgata do império das trevas, aquele que nos tira de um momento de desgraça e que nos leva para um momento de amor, de graça, de vida. E nós chegamos sobre essa impossibilidade, sabemos que temos um amigo que pode todas as coisas, mas que muitas vezes não faz todas as coisas na nossa vida na hora que a gente quer. E talvez esteja o grande mistério da vida cristã. Conseguir compreender que Deus pode fazer qualquer coisa, mas que muitas vezes Ele não fará algumas coisas. E as grandes inquietações do nosso coração, e a grande causa de muitas vezes perdermos a confiança em Deus, é porque nós achávamos ou pensávamos que Deus estava limitado ou está agindo da maneira como nós esperamos que Ele age. Gente, pense comigo aqui. Marta e Maria é um exemplo de que muitas vezes nós vivemos. E muitas vezes nós agimos exatamente igual Marta e Maria, porque nós olhamos para Deus, que é o nosso amigo, que é o nosso pai, que nós podemos chamar de paizinho, que como a Bíblia descreve, que ele é socorro bem presente na hora da angústia, ele também é aquele que nos ouve quando nós inclinamos. O texto fala que ele nos ouve, a palavra de Deus fala que ele nos ama, que ele entregou o seu filho, que ele nos cria essa relação de amor entre nós e ele. Nós somos filhos amados, nós amamos a eles, e muitas vezes nós chegamos nesse momento, como Marta e Maria, com uma impossibilidade na nossa frente, com um sonho, e aí você pode conjecturar, você pode falar: Lázaro para mim não é uma pessoa, mas pode ser um sonho, pode ser uma doença, pode ser uma crise, e o Lázaro não se resolve do jeito que nós queríamos. Mesmo nós indo orar como eles fizeram, né? Foram chamar Jesus. Muitas vezes nós oramos e Deus não faz as coisas do modo como nós esperamos. Talvez aí está o grande segredo do Evangelho de Deus. Deus, e a oração serve para isso, e nós precisamos entender isso. A oração não é um caminho para nós brincarmos ou manipularmos a Deus, para que Ele faça as nossas vontades. Mas a oração é um caminho para que nós possamos crescer em confiança em Deus, independente do que Ele fizer, independente de como Ele fizer, isso não muda quem Ele é e como Ele vai agir na nossa vida, e o que Ele está fazendo. Porque sabemos que mesmo em meio às dificuldades, Deus ainda está fazendo algo em nós. Deus pode usar a dificuldade para transformar o nosso coração, Deus pode usar a dificuldade para transformar a nossa vida, e mesmo que Ele não transforme a dificuldade que temos, ainda assim Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, e Ele está usando essa dificuldade para transformar a nossa vida. Mas muitas vezes o nosso grande problema é que nós temos a tendência de medir Deus e medir o amor de Deus pelas nossas circunstâncias. Então nós medimos o quanto Deus nos ama conforme as circunstâncias que passamos. E pensa, gente, essa história é uma história que às vezes nos choca, mas muitas vezes isso acontece conosco e a gente age da mesma forma. Isso entristece o nosso coração se nós continuarmos lendo o texto, tanto Maria quanto Marta. Marta mais ainda chega para Jesus e fala: Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, agora já fazem 4 dias que ele está morto. Os meus sonhos já fazem 4 dias, já estão enterrados. Nós muitas vezes somos tentados a medir o amor de Deus
pelas dificuldades que passamos. E todos nós temos um Jesus que disse, e essa fala de Jesus, fala, olha, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mas muitas vezes o nosso Lázaro morre. E aí eu quero te fazer pensar sobre esse ponto. Todos nós temos um Lázaro. Todo mundo tem algo que Deus deveria ter feito, mas ele não fez. E nossa fé muitas vezes começa a não funcionar mais. Nós chegamos num ambiente onde achamos que o nosso acesso está negado. Onde nós achamos que Deus não nos ouve porque as situações não mudam. Onde achamos que Deus não está nos ouvindo porque as situações não mudaram. E essas duas irmãs têm uma atitude que para mim é a atitude que nós precisamos ter constantemente. Quando elas se encontram sobre esse momento, o texto vai dizer que Jesus, ele olha para essas irmãs e ele chega até ela, ou Marta chega até ele e abre o seu coração. E percebe que Marta não tem a tendência nenhuma de se esconder naquele momento. E muitas vezes nós nos escondemos de Deus. Muitas vezes nós oramos, quando nós chegamos nesses momentos, as nossas orações são orações vazias, porque nós não somos sinceros com Deus. Mas Marta, ela expõe todo o seu coração, e ela expõe até mesmo a sua dor a Deus. E essa talvez é a oração mais poderosa que podemos fazer. Quando fazemos uma oração honesta ao Senhor. Que às vezes nós oramos tentando encher linguiça com Deus. E as nossas orações muitas vezes não são atendidas, nosso acesso muitas vezes parece que está sendo negado, porque nós olhamos para Deus como uma forma de tentar nos convencer de que Ele está ouvindo, mas nós não estamos sendo sinceros com Deus. E a grande questão que eu gostaria de fazer você pensar, e eu encerro com isso, é que muitas vezes nós estamos tentando provar o meu amor, o amor de Deus por aquilo que Ele faz. Mas Deus quer que nós vejamos quem Ele é. E esse é o grande ponto desse texto. Porque Jesus, quando olha para Maria e para Marta, e Maria e Marta com esse pensamento, dizendo, olha, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria também fala as mesmas coisas com palavras diferentes, mas Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, se você estivesse aqui e fizesse alguma coisa em favor dele, ele não teria morrido. Aí Jesus olha para essa Maria e para essa Marta e fala, olha, Maria, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Muitas vezes nós temos olhado para Jesus e falado, Jesus, se o Senhor tivesse intervido nessa situação, a minha vida teria mudado. Se o Senhor tivesse intervido nessa questão, a minha vida teria mudado. Enquanto Jesus está querendo nos ensinar a aprendermos, a enxergar quem Ele é. Que esse texto não é sobre o milagre que Deus fez, mas é sobre uma natureza que Ele expressa. E a natureza é que Ele é a ressurreição e a vida. E que ninguém chegaria ao Pai senão por Ele. Então Ele é o caminho que nos dá acesso. E é o caminho da nossa confiança. E enquanto nós estamos confiando naquilo que Ele pode fazer, Deus está dizendo, olha, eu sou quem você precisa. Enquanto muitas vezes nós estamos colocando nosso coração sobre essa perspectiva de um Deus que faz algo por nós, Deus quer nos ensinar quem Ele é, e para que nós possamos gerar a confiança na essência de quem Ele é. Porque Ele é confiável, porque Ele é amor, Ele é aquele que nós podemos imputar a nossa fé. E não as situações que às vezes
a situação não vai nos agradar. Eu gosto muito de uma canção que diz, Delino Marçal, fala, olha, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se fechar, Ele continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, e Ele é Deus. E aí nós olhamos para essa canção e nós falamos, nossa, esse cara, a vida dele deve ser muito boa. E eu vi um testemunho dele, se eu não me engano, um ano e meio atrás, no período da Covid, a mãe dele morreu de Covid. E ele cantando essa canção, e ele falando, Deus, se o Senhor fizer ela ser curada, amém, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, e eu continuo confiando em quem o Senhor é. Muitas vezes nós temos orado mediante as nossas situações, mas nós não temos orado mediante a essência de quem Deus é para nós. Esse é o grande ponto. O Senhor é a ressurreição. Ele é a vida. E quando nós olhamos para isso, Jesus diz para ela, olha, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E as nossas dificuldades às vezes nos cegam. As nossas crises às vezes cegam o nosso coração. Mas Jesus, nessa noite, tem de forma incessante nos convocado a confiarmos em quem Ele é. Que o nosso Deus não está limitado às situações. Nosso Deus não está limitado às nossas dificuldades, à nossa desconfiança, às nossas crises, ou à nossa impotência, porque muitas vezes nós somos impotentes mediante situações. Mas o nosso Deus, Ele é Senhor sobre nós. E eu gostaria nessa noite de convidar a orar sobre isso. Às vezes, esse é exatamente o momento que você está. Talvez o seu Lázaro esteja acontecendo hoje no seu coração. E às vezes você chegou nessa noite com essa mesma crise. Com essa mesma dificuldade, olhando para Deus e falando, Deus, olha, eu não tenho conseguido crer que o Senhor é meu amigo, que o Senhor é a essência que eu tenho, que o Senhor é o meu Pai, que o Senhor é galardoador, que o Senhor é abençoador, que o Senhor me ouve. Mesmo que as situações não mudem, eu não tenho conseguido entender quem o Senhor é. Eu quero te convidar a orar nesse momento, sobre a sua vida.